Dans le livre d'Agé au chapitre 2, uma breve leitura c'est une brève lecture para fazer a introdução do pastor ancião João Bernardo. et afin que nous faisions l'introduction du pasteur ancien Jean Bernard. Aleluia! Amen. Estejam alegres. Et soyez dans la joie, Estejam em sintonia. soyez dans la syntonie Esteja em expectativa. et soyez dans l'expectative. Porque eu creio que Deus vai falar conosco. Et je crois que le Seigneur va nous parler. Eu creio que Deus já nos abençoou. Et je crois que Dieu nous a déjà Eu bénis. creio que é uma tarde de bênção. Et je crois que cet après-midi, c'est l'après-midi de bénédiction. Amém? Amen. Eu creio nisso. Et je crois en ça. Deus enviou o seu servo nessa tarde Et Dieu a envoyé son serviteur cet para vir après-midi nos abençoar. et pour que nous soyons bénis. Amém? Amen. Vocês estão desejosos? Et vous aimez cela? Vocês estão desejosos? Est-ce que vous aimez cela? Aleluia. Amen. Ageu capítulo 2, Dans le livre d'Agé au chapitre 2, diz assim a palavra de Deus. ainsi dit la parole du Seigneur, No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, o filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem é entre vós que tendo ficado e viu esta casa em sua primeira glória? Amém? Amen. Escuta agora isso. Écoutez un peu ça. E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Amém? Amen. Deus é convosco, trabalha pela comida, Et trabalha Dieu est pela avec vous. palavra. Travaillez pour la parole, pour l'alimentation. Amém? Amen. Deus é convosco, diz o Senhor. E isto diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Amém? Amen. Não fica com medo de nada. N'ayez pas peur de rien. Aleluia. Amen. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a um pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata e meu é o ouro. Disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que da primeira casa. Diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Le 21e jour du mois, 17e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotchadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment allez-vous? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotchadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Aleluia. Amen. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nós podemos nos assentar, muito obrigado. Et ainsi nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup.
Quero expressar nessa tarde, Je voudrais parler cet après-midi. quero expressar nessa tarde Je voudrais exprimer cet après-midi a minha grande gratidão ao Senhor Jesus Cristo et ma grande gratitude envers le Seigneur Jésus-Christ por me ter permitido vir aqui nessa tarde et pour m'avoir permis de me tenir ici cet e après-midi participar dessa festa do Senhor. et pour que nous participions ensemble à cette fête du Seigneur. Dentro do meu coração, considero que tenho um grande privilégio nessa tarde Et je crois de tout mon cœur que j'ai le privilège cet après-midi para poder introduzir o seu servo, ancião João Bernardo, et pour que je puisse introduire son serviteur qui est l'ancien Jean Bernard para poder nos trazer a palavra. et pour qu'il puisse nous apporter la parole. Com todo o meu coração, De tout mon cœur eu me sinto muito privilegiado. et comme je me sens privilégié, Amém? Amen. É verdade. Et c'est la vérité. Para mim é um momento de muita coisa, Et pour moi, c'est un moment de beaucoup de choses. mas eu reconheço que é muita graça para mim. Et je reconnais que ceci seulement est une grâce pour moi. Amém? Amen. Que Deus seja louvado. Et que Dieu soit loué. É uma pequena exortação de 15 minutos. Et j'aurais seulement à donner une petite exhortation de 15 minutes. Amém? E Amen. como lemos aqui em Ageu, capítulo 2, Et comme nous venons de lire dans le livre d'Agé au chapitre 2, e vimos aqui que no 7º mês, et nous avons vu qu'au 7e mois, amém, Amen. veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu. Et la parole du Seigneur est venue au prophète Agé. Amém? Amém. Ageu era o profeta naquela era, Et Agé était le prophète pendant cet âge-là. e Ageu sendo profeta, Et Agé étant le prophète, o povo havia saído da Babilônia, et le peuple était sorti de la Babylone. saiu do cativeiro, Ils sont sortis de la captivité. e quando o povo saiu, Et quand ils sont sortis, chegaram na terra prometida. ils sont arrivés à la terre promise. Na terra prometida, Dans cette terre promise, eles estavam a se interessar com as suas próprias casas, et ils se sont intéressés dans leur propre maison. estavam a se interessar com os seus próprios trabalhos, Et ils s'intéressaient dans leurs travaux. a se interessar com os seus próprios trabalhos. Ils s'intéressaient à leurs affaires. Então as pessoas não estavam a dar valor na casa de Deus, Et les personnes ne donnaient plus la valeur à la maison de não Dieu. estavam a dar valor no templo de Deus. Ils ne donnaient plus la valeur au temple de Dieu. E ao não darem valor no templo de Deus, Et quand ils ont manqué à donner la valeur au temple de Dieu, as pessoas estavam a dizer: et les personnes disaient, esse não é tempo ainda de construir o templo. et ce n'est pas ça le temple, il faut que nous reconstruisions le temple. Amém? Amen. Mas Deus enviou o profeta Ageu Et Dieu a envoyé le prophète Agé. para poder mostrar ao povo Et pour qu'il montre au peuple, que este é o tempo de edificar o templo. et c'est le moment pour que nous édifions le temple. Este é o tempo Ce sont les moments de poder exaltar, et que nous puissions exalter, de poder construir o templo, et que nous puissions construire le de temple, poder levantar o templo. et que nous puissions édifier le temple. Aleluia! Amen. E observamos uma coisa aqui, Et observez une chose ici. no 7º mês, Et au 7e mois, quer dizer a 7ª era, et ce qui signifie au 7e âge de na l'Église, última era, dans le dernier âge, aparece um profeta, est apparu un prophète, Ageu o profeta. Agé le prophète. Mas observe uma coisa, Et observez une chose, aqui não tinha só Ageu, et il n'y avait pas seulement Agé, aqui também tinha Zorobabel. et il y avait aussi Zorobabel. Zorobabel, o Zorobabel príncipe de Judá. et le prince de Juda. Zorobabel, Zorobabel, que colocou fundamento na casa. et qui avait mis le fondement de la maison. Zorobabel, C'est que Zorobabel, traz a pedra que clama graça, graça. c'est cette pierre qui réclame la grâce, grâce, grâce. Aleluia. Amen. Zorobabel é o Zorobabel, tipo de Jesus Cristo. il est le type de Ele Jésus-Christ. veio da descendência de Jesus Cristo. Il est le type de Jésus-Christ. Mas vamos observar, Et nous allons remarquer, tem Ageu et il y a l'Agé, e tem o Zorobabel et nous avons aussi e Zorobabel, também tem Josué. et nous avons aussi Josué. Josué é o sumo sacerdote. Et Josué, c'est le souverain sacrificateur. Aleluia. Amen. E o sumo sacerdote Et le souverain é o sacrificateur, Senhor Jesus Cristo. et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mas vamos observar Et nous allons voir que o profeta, que le prophète rei, et le roi príncipe de Judá, et le prince de Juda, príncipe de Judá sendo rei, et le prince de Juda étant le roi. aleluia, Amen. príncipe de Judá Le prince de Juda e sacerdote, et le souverain sacrificateur. profeta, Le prophète, sacerdote le souverain e sacrificateur rei, et le roi. profeta, Le prophète, sacerdote le souverain e sacrificateur rei, et roi. aleluia. Amen. Vamos observar, Et nous allons remarquer, profeta le prophète, é como filho do homem, il est comme le fils de l'homme. aleluia, Amen. sacerdote, Et le souverain sacrificateur, o intercessor l'intercesseur, é para interceder et pour intercéder, nas eras da igreja. et pendant les âges de l'église, No final, à la fin, ele é rei, il
est le roi. Ele é o rei. Il est le roi. Aleluia. Amen. Mas há uma promessa Mas il y a une promesse. que no 7º mês, Et qu'au 7e mois. no 7º dia, Et au 7e jour. nos últimos Dans dias, le dernier jour. ele enviará Elias. Il enverra Élie. Elias é um profeta Élie étant le e prophète. ele vai restaurar todas as coisas. Et il rétablira toutes choses. Aleluia. Amen. E vamos observar, Et nous allons voir. esse Elias Cet Élie. é um profeta. C'est le prophète. Mas dentro desse Elias Et dans cet Élie. também tem o ofício de intercessor. Il y a aussi le fils de l'intercession. O sacerdote Et le souverain sacrificateur. desce no Elias. Et d'être descendu dans Élie. Aleluia. Amen. Mas o rei Mais le roi. também vem no Elias. Il est aussi venu dans Élie. Quer dizer, nos últimos Ce dias, qui signifie dans les derniers jours. as três coisas Les trois choses. vão se converter em uma coisa. Et deviendront une seule Vai chose. estar num corpo só. Et dans un seul corps. Aleluia. Amen. Quer dizer, Ce qui signifie. nos últimos dias, Dans les derniers jours. Jesus Cristo, Jésus-Christ. ele vem como profeta. est venu comme le prophète. Nos últimos Dans dias, les derniers jours. Jesus Cristo, ele vem como intercessor. Il est venu comme l'intercesseur. Nos últimos Dans dias, les derniers jours. Jesus Cristo, Jesus Cristo. ele é o rei dos reis, Il est le roi ele des é o rois. Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos ele é o senhores. leão da tribo de Judá, Il est le Dieu de ele é o príncipe de Judá, Il est le tribunal de Juda. ele é o nosso intercessor. Il est notre intercesseur. Aleluia! Amen. Lembre-se de uma coisa, Et souvenez-vous d'une chose. nos últimos dias, Dans les derniers jours. a intercessão Et l'intercession deve descer na carne humana. doit descendre dans l'être humain. Aleluia! Amen. O reinado de rei dos Et reis le royaume des cieux deve descer na carne doit humana. descendre dans la chair humaine. Nos últimos Dans dias, les derniers jours. o ofício profético Et le fils prophétique, de filho do homem qui est le fils de l'homme, deve voltar no corpo do homem. doit habiter dans la chair humaine. Aleluia! Amen. É isso que nós devemos observar. C'est ce que nous devons observer. A mensagem da hora. Et le message de l'heure. É verdade isso? C'est la vérité ça. Na mensagem, o desvelar de Deus, Et dans le message de Dieu dévoilé, parágrafo 60, au paragraphe 60, o profeta começa a dizer assim: et le prophète commence à dire ceci. ele veio em três nomes, Il est venu avec trois noms. nome de três filhos. Et les trois noms. Ele veio de como filhos. filho de Deus, Il est venu comme le fils de Dieu, filho do homem le fils de l'homme e filho de Davi. et le fils de David. Amém? Amém. Filho de Deus, Le fils de Dieu. nomes de três filhos. Et il est venu au nom de trois fils. Agora, em primeiro, En premier lieu, era filho do homem. c'était le fils de l'homme. Amém? Amen. Profeta. Qui signifie un prophète. Agora, o próprio Jeová Même le Jéhovah chamou Ezequiel de profeta. a appelé Ézéchiel comme le prophète. Chamou o profeta Ezequiel Il a appelé le prophète e os Ézéchiel profetas de filho do homem. et le prophète du fils de l'homme. O que tu vês? Et ce que tu vois, Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Jésus ne s'est pas dévoilé étant le fils de Dieu. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem. Il se révélait toujours comme étant le fils de As l'homme. escrituras não podem ser quebradas. Et les écritures ne doivent pas être brisées. Aleluia. Amen. No parágrafo 69, Au paragraphe 69, ele disse, il dit, logo depois que o Espírito Santo veio, et le fils du Saint béni, então ele era filho de Deus. et qui est le fils de Dieu? Deus é um Espírito. Dieu est esprit. Ele é o Espírito Santo, Il est le Saint-Esprit, o Filho de Deus. le fils de Dieu. Ele viveu através das eras da igreja como filho de Deus. Il a vécu à travers les âges de l'Église comme étant le fils de Dieu. Agora no milênio, Maintenant, dans les ele milléniums, será filho de Davi, il sera comme le fils de David. assentado no trono de seu pai, Et Davi. il s'assoira dans le trône de son père Ele David. é filho de Davi. Il est le fils de David. No parágrafo 71, Au paragraphe o 71, profeta William Branham le disse, prophète William Branham dit, agora lembre-se, maintenant souvenez-vous entre filho de Deus, que le fils de Dieu na era de Laodiceia, est dans l'âge de la Odyssée, eles o colocaram para fora. ils l'ont mis dehors. Em Lucas disse Et dans Luc, il que dit, ele seria revelado como filho do homem. il serait révélé comme le fils de l'homme. Filho do homem, o profeta. Le fils de l'homme qui signifie le prophète. Amém? Amen. Filho do homem, profeta. Et le fils de l'homme, c'est un prophète. Compreendo o restante disso. Et vous avez compris sur ça? Vê? Regardez. As escrituras amarram perfeitamente umas com as outras. Et les Écritures montrent la perfection de toutes ces choses. Filho do homem, Le fils de l'homme, filho de le Deus, fils de Dieu, filho de Davi. et le fils de David. Que foi isso? Ce n'est pas ça? É o mesmo Deus. C'est le même Dieu. O tempo todo. Et pendant tout le temps. Apenas mudando sua forma. Et seulement il a changé de forme. Em Molfi,
Il est Dieu amorphe. em Monfi. Le Dieu amorphe. Ele apenas a muda. Il change seulement. Em grande drama para ele. Et il est un grand scéniste. Ele o está representado. Et il est ainsi représenté. Amém? Amen. Quer dizer, Ce qui signifie, nos últimos dias, dans les derniers jours, ele vai se representar il sera représenté grande drama. et dans une grande grande. E nesse grande drama, Et dans cette grande ele grande, vai se il representar va se représenter como filho do homem. et comme le Fils de l'homme. Porque nas eras da igreja, Parce que dans les âges de ele é l'Église, filho de Deus. il est comme le Fils de Dieu. Intercessor. Quand étant Quer l'intercesseur, dizer, é sacerdote. et qu'il est comme le sacerdote. Amém? Amen. Mas observe uma Et coisa. observez une chose. No final das eras da igreja, Et à la fin des âges de l'Église, no último tempo, et dans les derniers ele jours, deve voltar como filho do homem. il doit se manifester comme le Fils de Filho l'homme. do homem Le Fils de l'homme é profeta. signifie un Vamos prophète. observar Nous allons voir a intercessão l'intercession deve descer no filho do homem. doit descendre dans le Fils de O l'homme. rei, Les o rois, rei, les o rois anjo forte, et l'ange vote, o Senhor Jesus Cristo, le Seigneur Jésus-Christ, a coluna de la fogo colonne de feu, deve descer na carne doit humana descendre dans la chair e humaine vai se tornar et doit devenir, um. ils deviendront un. Deus, Dieu Deus Dieu e o homem et l'homme, vão ser ils deviendront un. Aleluia. Amen. E na sétima era da Et igreja, dans au 7e âge de Deus l'Église, enviou William Aaron il a Branham envoyé William Marion Branham para fazer o quê? pour faire quoi? O ofício de profeta, Et le Fils de prophète, filho do le homem, Fils de l'homme, está em William Branham. et il doit descendre dans A William Branham. intercessão, Et l'intercession o perdão dos et le pecados, pardon des péchés, desce em William Branham. et c'est dans William Branham. A expiação, Et l'expiation, desce em William Branham. et c'est dans William Branham. Aleluia. Amen. O rei dos reis, Le roi des rois, o redentor, le ele Rédempteur, desce em William Branham. est descendu dans William Branham. Aleluia. Amen. Ele reúne Il réunit filho do homem, le Fils de l'homme, filho de le Deus, Fils de Dieu, filho de le Davi. Fils de David. Ele reúne todas as coisas Il réunit toutes choses no corpo de William Aaron dans la Branham. chair de William Branham. Aleluia. Amen. E esse é o nosso festival. Et c'est ça le festival. Aleluia. Amen. William Branham William Branham, é a segunda casa. c'est la deuxième A temple. primeira casa La première é o maison, Senhor Jesus le Cristo. Seigneur Jésus-Christ. E a primeira casa La première é maison, para fazer a expiação. c'est pour faire l'expiation. É para morrer pelos pecados da humanidade. Et pour mourir pour les péchés de l'humanité. Aleluia. Amen. Mas na realidade, Et en réalité, William Branham me disse: William Branham dit, as pessoas dizem que Jesus morreu por todo mundo. les gens disent que Jésus est mort pour tout le monde. O profeta disse: não, não, Branham não. dit non, ce n'est pas le cas. William Branham me disse: William Branham dit, Jesus Cristo Jésus-Christ só morreu por uma est pessoa. mort pour une personne. Aleluia. Amen. E essa única pessoa Et cette unique é a personne, pessoa de William Branham. et c'est la personne de William Porque Branham. todos nós Et tous nous, estamos representados em William et Branham. nous sommes représentés dans William Branham. Aleluia. Amen. Abel, Amen. Abel é a primeira casa. Et c'est la première maison, A le primeira casa. premier temple. Sete C'est é a segunda et casa. c'est le second temple. Aleluia. Amen. Jesus Cristo Jésus-Christ, é a primeira c'est le casa. premier temple. Amém. Amen. Mas a Bíblia diz, Mais la Bible dit, a Escritura disse, les Écritures a disent, glória da última la casa gloire du dernier temple será maior sera plus grande do que a primeira que casa. celle de la première A temple. glória em William La Branham. gloire dans William Branham. Deus na carne humana. Et j'ai intercarné la Deus tomou plénitude. completamente homem. Et intercarné dans la plénitude de Desde o l'homme. nascimento até a morte. De la mort jusqu'à la mort. Deus tomou William Branham. Il a incarné la divinité. Amém. Amen. Hoje, Aujourd'hui, Jesus Cristo Jésus-Christ, comeu na boca de William Branham. et il a mangé dans la bouche de Branham. Olhou nos olhos de William Il a vu Branham. à travers les yeux de William Branham. Andou nos pés de William Il a Branham. marché à travers les pieds de William Branham. Vestiu gravata no corpo de Il William a vêtu Branham. les cravates dans les corps de William Branham. Aleluia. Amen. Esse é o nosso jubileu. C'est ça notre É o jubilé. jubileu. Et c'est ça notre Alléluia. jubilé. Eu Alléluia. creio que nessa manhã Et je vous dis ce é matin, um culto de ação de graça. et c'est le culte d'action de grâce. Aleluia. Amen. Que Deus seja Et louvado. que Dieu soit loué. Que Deus seja Que Dieu louvado. soit loué. Louvado seja o Senhor. Gloire à Dieu. Bendito seja o Senhor. Et Dieu soit loué. O Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Aleluia. Amen. O Rei dos Reis. Le roi des rois, Ele está aqui. il est ici parmi nous. Aleluia. Amen. Mesmo o profeta William Même le Branham. prophète William Branham, Ele está aqui. il est ici.
Aleluia. Amen. A intercessão, L'intercession ela está aqui. est ici avec nous. A glória da última casa, Et les gloires du dernier ela temple está aqui. est ici. Louvado seja Deus. Et que Dieu soit loué. Aleluia. Amen. Que Deus abençoe a igreja. Et que Dieu vous bénisse l'église. Deus abençoe a Que Dieu vous igreja. bénisse. Louvado seja o Que Senhor. le nom de Dieu soit loué. Aleluia. Amen. Glórias ao Senhor. Et gloire au Seigneur. Aleluia. Alléluia. Louvado seja Deus. Et que Dieu soit loué. Estamos a ter um culto especial. Et nous avons un culte spécial. Eu creio que você já está provando as bênçãos de Deus. Et nous allons voir comment Dieu va nous bénir. Amém? Amen. Normalmente, Et normalement, num lugar, dans une place, tem aqueles que servem. il y a de ceux qui servent. Depois de servir, Et après avoir été ele servis, depois também tem que ir comer. il faut qu'ils aillent manger. Aleluia. Amen. Então, nessa manhã, Et cet après-midi, como vim servir aqui um pouco de comida, et je vous ai servi un peu de la nourriture. eu também tenho que sentar um pouco Et vous devez aussi asseoir un para peu. poder comer também. Et pour que nous puissions manger. Aleluia. Amen. Eu, nessa manhã, Et ce matin, eu vim mais para comer. et je ne suis pas venu pour manger. Aleluia. Amen. Eu também vim para comer. Je suis aussi venu pour manger. Você veio para comer? Et vous êtes venu pour manger. Você veio para comer? Et vous êtes venu pour manger. Louvado seja o Senhor. Et que Dieu soit loué. Aleluia. Amen. Então temos um culto especial. Et ainsi nous avons un culte spécial. Amém. Amen. É verdade, irmãs? C'est pas ça, mes sœurs. Não. Os irmãos não respondem, só as irmãs. Et É je verdade? m'adresse aux sœurs. Ce n'est pas vrai, mes sœurs. Oh, amém. Ok. É verdade, irmãos? C'est ça la vérité, mes frères. Oh, amém. Amen. Aleluia. Amen. Glórias a Deus. Et gloire à Dieu. Então, nessa manhã, Et ce matin, é com muito carinho, et avec tout l'enthousiasme, avec tout l'enthousiasme, e de uma maneira muito especial, et d'une manière spéciale, vamos receber o pastor ancião João Bernardo. et nous sommes prêts pour recevoir le pasteur qui est l'ancien. Aleluia. Jean-Bernard. Para Amen. ele nos trazer a palavra. Et pour qu'il puisse nous apporter la parole. Mas depois do pastor vir ao púlpito, Avant qu'il n'arrive ici à la chair, então tem aqui um poema, nous avons ici un poème. amém? Amen. Que foi realmente, que está a ser especial Et que c'est un poème aussi spécial. para o ancião João Bernardo. Et en l'honneur de l'ancien Jean-Bernard. Aleluia. Amen. Então, a pessoa que vai dar o poema Ainsi, la personne qui est prête pour donner pode ce se poème, preparar já, il peut monter ici pour s'approcher ici. Amen. pode se aproximar. Elle peut s'approcher. Aleluia. Amen. Glórias ao Senhor. Gloire au Seigneur. Enquanto no som do teclado, enquanto o teclado vai, o homem vai dar um toque lá. Et une note de musique sera donnée. Aleluia. Amen. Vamos chamar o pastor ancião João Bernardo Quand le poème sera donné, para ele poder entrar. une passe de musique sera donnée afin que le pasteur puisse monter. Amém? Amen. Shalom, igreja. Não, irmã. Espere. Depois que o pastor entrar, quando o pastor estiver aqui, aí você pode. Amém? É um momento especial. Et c'est un moment spécial. Aleluia. Amen. Quer dizer, é bênçãos especial. Et ce qui signifie c'est une bénédiction É spéciale. unção especial. Une onction spéciale. La richesse est ma gloire et me féliciter pour je dis les gloires. Paracheter et la confiance en ton livre sauveur. Et dans l'espérance je marche sans C'est par amour que nous vous adressons cette bonne parole et nous sommes heureux de vous voir au milieu de nous. É por amor que endereçamos esta boa palavra e estamos felizes de vos ver ao nosso meio. Cher pasteur, Caríssimo pastor, le bon Dieu du ciel vous a mené vers nous pour accomplissement de cette grande mission qui est celle d'apporter l'évangile
l'évangile à tout, car c'est lui triomphera toujours. Caríssimo pastor, o bom Deus do céu vos trouxe ao nosso meio para cumprimento desta grande missão que é de levar o evangelho a todos, pois ela vencerá sempre. Ainsi que Dieu puissant tout travailler la main dans la main pour la gloire du royaume. Assim, que possamos todos trabalhar de mãos dadas para a glória do reino. Très cher pasteur, nous vous recevons, abraçons et accueillons présent soit une bénédiction pour nous dans toute parole qui sortira de votre bouche. Caríssimo pastor, nós vos recebemos, vos abraçamos e vos acolhemos em nome de Jesus. Que vossa presença seja uma bênção para nós em toda a palavra que sairá de sua boca e que seja para nossa edificação. La parole idéale de sublime que nous adressons. A palavra ideal e sublime que nós endereçamos, Que le Seigneur vous bénisse. e o Senhor nos abençoe. A brigade. Merci beaucoup. Amen. Amen. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Vous pouvez vous asseoir un tout petit peu. Podem sentar-se no instante. Je remercie le pasteur. Agradeço o pastor Inácio. Je me revois encore tout jeune en train de prêcher. Estou a me ver ainda mais jovem, estando a pregar. La jeunesse est toujours... Eu estou a sentir uma juventude que já nous avons besoin d'eux. é que nós precisamos, tais pastores. Parce que quand nous serons partis, Porque quando nós iremos, Amen. amém. Quand nous serons partis, Quando nós iremos, il faut des remplaçants. é preciso pessoas que vão nos substituir. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Porque não há sucesso sem sucedores. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Deus te abençoe, pastor. Tiens bon. Seguro é bom. Amen. Amém. C'est un voyage vraiment avorté. Realmente é uma viagem sempre que foi abordada, que estava sempre a impedir muita coisa. Mon frère Mingo a envoyé des invitations, mais Meu vraiment, querido ça marche. Mingo enviou convites, Votre ambassade est très compliquée. mas a embaixada é muito complicada. Alors que moi, quand j'étais à l'école primaire, on nous demandait l'argent pour soutenir MPLA. Moi, je veux venir ici, on me complique. Enquanto que nós estávamos na escola, nos pediam dinheiro para sustentarmos o MPLA e quando eu quero vir aqui, estão nos complicando. La dernière fois, je suis allé à l'ambassade. Aliás, até quando queres ir para a embaixada, J'ai vu mettre des Angolais qu'on a refusé de rentrer. até que eu vi os angolanos que se recusaram que esse angolano On les a regresse. demandé aux parents là-bas de vous envoyer des invitations. E disseram que você deve pedir ali os vossos pais que estão em Angola para vos enviar os convites. Et hier, quand j'arrive à l'aéroport, Então, ontem, quando cheguei no aeroporto, les frères m'ont dit, tu vas par l'international, ils vont te compliquer. irmãos disseram-me que você vai pela via internacional. J'ai Vão te complicar. appelé le frère Mingo. Nós chamamos o irmão Mingo. Il dit, viens seulement. E que o irmão vem, o irmão disse que vem só. J'arrive à l'aéroport, E chego no aeroporto, on me pose la question. estão a me perguntar. Comment on dit ça? C'est la première fois que tu arrives. Estão a lhe perguntar que é pela primeira vez que chegaste aqui. C'est la première fois que tu arrives ici. É que pela primeira vez que chegas aqui em Je Angola. dis oui. E eu respondi sim. Il appelle un autre policier. Ele chamou outro Il dit, polícia. Congolaise, Brazzaville, arrivage. Você congolês de Brazzaville, tenta chegar aqui pela primeira vez? L'autre dit non, laissez passer. E o outro disse que não, Il deixa eu appelle passar. encore un autre. Ele chama mais o outro. Mais je dis, on dirait ça un démon. Eu disse que, mas esse senhor, será que é um demônio? Lui, il demande aux autres, on dit, laisse passer, mais il veut encore trouver quelqu'un pour lui dire que ne le laisse pas passer. E está perguntando ao outro, o outro disse, deixa eu passar, está pedindo mais outro para vir para me complicar. Mais ce que Dieu a dit, personne ne peut l'arrêter. Mas aquilo que Deus disse, ninguém pode parar. Amen. Amém. Et je suis votre frère, Eu sou vosso irmão, le moindre de tous. o menor de todos.
On m'appelle Jean-Bernard Mouonga. Chamo-me João Bernardo Muunga. Beaucoup plus, si vous parlez ce mot de typologue, tout le monde me connaîtra. É mais conhecido de tipólogo. Toda a gente me conhece o nome de tipólogo. Et votre pasteur, le pasteur Anissé, ça c'est mon petit à confiance. É o vosso pastor, o pastor Anissé, é realmente é meu menor de confiança. C'est un pasteur que mon église aime bien. É menor, é pastor que a minha igreja ama bastante. Il est même de la famille. É mesmo na minha família. S'il arrive à Brazzaville que je ne le vois pas, alors c'est grave. Là, on va faire un coup d'état. Então, portanto, se o pastor chegar em Brazzaville que não chegar na minha igreja, então isso Parce que je l'aime beaucoup parce qu'il tient la parole. amo-lhe bastante, porque ele está sempre na palavra. Amen. Amém. Écoutez, frère, Ouça, irmãos, avant que je ne parle. antes que eu possa começar a falar. Vous savez ce qui nous tient debout jusqu'aujourd'hui? Você sabe o que está nos segurando de pé até hoje em dia? J'ai 24 ans que je prêche. E já faz 24 anos que eu prego. Qu'est-ce qui nous tient debout? O que está nos segurar? On regarde là où nous étions. Estamos a olhar onde é que nós estivemos. On n'était rien. Não éramos nada. Mais Dieu nous a pris pour nous amener ici. Deus nos pegou, nos trouxe até aqui. Là où je suis. Lá onde que eu estou. Si je tiens bon, E se eu segurar bem, Dieu peut m'amener encore plus loin. então Deus pode ainda me levar mais longe. Alors si bien quand le diable vient, E quando o diabo vem, je regarde là où j'étais, então vou olhar onde que eu estive, là où je suis. onde eu estou. Je dis au diable jamais. Vou dizer ao diabo nunca. Parce que si Dieu m'a amené de là-bas ici, Porque se Deus me levou dali até aqui onde eu estou, c'est qu'il peut me prendre d'ici encore plus loin. e que quer dizer que Ele pode me pegar daqui onde eu estou para me levar mais longe. Voilà pourquoi je vous dis, tenez bon. É a razão pela qual eu vou dizer que segurem bem, se Amém. fiquem firmes. Amém. Je vais juste parler un petit message de contact. E eu vou somente falar uma pequena mensagem do contato. On va se lever. E vamos colocar de pé. Recevez les salutations du tabernacle de la moisson, E recebe as saudações da tabernáculo da colheita, de mon épouse et mes enfants. da minha esposa e de meus filhos. Psaume 108, verset 13, É Salmos 108, versículo 13 verset 14. a 14. Bon, parlons de 13 à 14. Vamos falar de 13 a 14. Et nous lirons ces 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Vamos ler também 2 Crônicos 20, 30. Commençons avec Psaume 108, au verset 13 à 14. Começamos no Salmos 108, no versículo 13 até 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés dos nossos inimigos. 2 Chroniques 20, 20. 2 Crônicos 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Juda e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas, prosperareis. Nous allons prier. Vamos orar. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, donateur de tout don excellent. doador de todos os dons excelentes. Avant Dieu, tu étais Elohim. Antes de tudo, Deus eras Elohim. Afin que tu sois adoré, tu es devenu Dieu. Ao fim de ser adorado, tornaste Deus. Et tu ne peux pas être Dieu sans les adorateurs. Não pode ser Deus sem um adorador. Et nous sommes ceux-là que tu as créés afin que tu sois Dieu. Tudo isso que criaste fica que tu sejas Deus. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce dimanche, Esta aqui é a razão, Senhor, neste domingo, de commémoration de la mort et de la résurrection, da comemoração da morte e da ressurreição. nous te demandons la présence dans la salle. Te pedimos a sua presença nesta sala. Aucun de nous ne sorte tel qu'il était venu. Nenhum eleito que sai da maneira que ele vem. Et tu te souviens de ce jour à Golgotha, Te lembra-te daquele dia de lá em Golgota, où tu avais crié que tout est accompli. onde tu clamaste que tudo foi consumido. Tu nous as envoyé William Branham, Tu enviaste William Branham, le don que nous devons être rassemblés. na qual esse dom que nós devemos ser congregados. Laisse-nous chérir ce don, Desde que nós queremos, possamos amar desse l'aimer, Seigneur. amar o Senhor. Et
Tu nous as envoyé un pasteur, Tu nos enviaste pastor, le pasteur Anissé. o pastor Anissé. Laisse-nous l'aimer, Deixa-nos o amar, soutenir l'œuvre de Dieu, Seigneur. sustentar a obra do Senhor. Et tu te souviens de lui là où il est. Lembra-te dele onde que ele está. C'est pour Eliseu, les eaux qui étaient sous le sang des boucs et des taureaux. os ossos que estavam sob sangue no Le bode de touros. contact du cadavre avec les os, le cadavre est revenu à la vie. O contato do cadáver aos ossos, o cadáver veio à Mais vida. ça, c'est un homme qui était sous le sang des boucs et... Esse era homem que estava sobre o sangue do bode e touros. Mais ici, il ne s'agit pas des os, Mas aqui não trata-se dos ossos, mais il s'agit de la parole d'un homme qui est sous le sang de Jésus. mas se trata-se da palavra do homem que está sobre o sangue de Jesus. Pas seulement sous le sang de Jésus, Não somente sobre o sangue de Jesus, mais qui a l'accomplissement de la rédemption. mas que está no cumprimento da redenção. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Será que estão prontos para ouvir? Je ne vous écoute pas. Est-ce que vous êtes prêts? Não estão a ouvir? Será que estão preparados? Écoutez ce qu'il vous dit. Então ouça o que ele está vos Et dizendo. maintenant, pour commencer le combat, Agora, para iniciarmos o combate. 63. Et 63. maintenant, pour commencer la nouvelle année, Agora, para iniciarmos o novo ano, je vais vous dire non pas bonne et heureuse année, não vou vos dizer não somente feliz e bom mais je ano, vais vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. mas eu vou vos dizer que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. William Branham vous dit, William Branham está vos dizer, non pas seulement bonne année, não somente feliz ano, mais il veut vous dire que Dieu vous bénisse. ele quer vos dizer que Deus vos abençoe. Et moi, auxiliaire de Malachie 4, E eu também auxiliar de Malaquias 4, je répète ce qu'il vous a dit. e eu vou repetir aquilo que ele vos Que disse. cette année 2012, Que esse ano de 2012, que Dieu vous bénisse. que Deus vos abençoe. Dans vos affaires, que vous soyez bénis. No vosso negócio, que seja Dans abençoado. vos projets, soyez bénis. E as vossas casas Que abençoadas. l'église prospère. Que a igreja Que prospere. les malades soient guéris. Que os enfermos sejam Et curados. que le Saint-Esprit descende. Que o Espírito Santo desça. Bonne année, que Dieu vous bénisse. Feliz ano, que Deus vos abençoe. Il continue de dire, Ele continua a dizer, mais je veux vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. mas eu quero vos dizer o seguinte, que Deus vos abençoe. Et s'il le fait, E se ele o fazer, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour l'année qui vient. é tudo quando vocês vão precisar daqui esse Et ano j'ai que vem. confiance qu'il le fera. E eu tenho confiança nesse Deus que vai fazer. Amen. Amém. William Branham, quand il y parlait, William Branham, quando ele fala, ce n'était pas William Branham qui parlait. não era William Branham que falava. William Branham n'était que la bouche. William Branham era somente a boca, Mais la parole, c'était Dieu. mas a palavra era Deus. Il n'a pas seulement dit à ceux de Jeffersonville, Não somente falou aqui de Jeffersonville, mais partout cette parole sera prêchée. mas em todo lugar essa palavra será pregada. Que la colonne de feu confirme la parole de son prophète. E a coluna de fogo confirma a palavra do seu profeta. Que cette année, E esse ano, que cette église puisse encore prospérer. é que essa igreja possa ainda mais progredir. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Que cette année, Que esse ano, que le combat devienne de plus en plus fort. que a combate toda semana ainda forte. Et comprenez quand le combat devient fort, E entenda quando o combate toda c'est que semana la forte, bénédiction est encore plus avancée. porque a bênção ainda possa acrescentar. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Ne regrettez jamais pourquoi on combat votre pasteur. Não lamente por que estão a combater o vosso pastor. Pourquoi est-ce qu'on vous combat? Por que estão vos combatendo? C'est la bénédiction cachée. É a bênção escondida. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Não ouvi amém. Amen. Amém. Oui, monsieur. Sim, senhor. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Quando o inimigo virá, fomos il se for dit, um je me rio, lèverai comme un étendard. é que eu vou me levantar ser uma barreira. Soyez calme. Estejam quietos. Dieu combattra pour vous. E Deus já de combater para vocês. Oh, je crois vous dites amen. Eu quero ouvir dizer amém. Et je crois de tout mon cœur. Acredito de todo o meu coração. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Não viemos acompanhar os outros. La terre n'appartient pas aux autres. A terra não pertence aos outros. La rédemption a été accomplie. A redenção foi consumido. Le livre a été remis à l'homme. O livro
foi entregue a Adão. C'est pour faire quoi? É para fazer o quê? Afin qu'il puisse régner sur la terre. Enfim, que ele possa reinar sobre a terra. Aujourd'hui, le livre n'est plus entre les mains de Dieu, O livro hoje não está mais entre a mão de Deus, mais le livre est entre les mains de l'homme mas o livro está na mão do homem en forme d'épée. em forma de Oh, espada. je veux écouter l'amen. Eu quero ouvir amém. Maintenant, Agora, alléluia, aleluia, tout ce que tu avais perdu, tudo quanto perdeste, Dieu te l'a remis. Deus te Ceux qui devolta. avaient perdu la santé, amen. Amém. Ceux qui avaient perdu la santé l'année passée, Aquilo que perdeste o ano passado, cette année, este ano, prenez votre santé. então Deus vai dar de volta. Ceux qui avaient perdu le commerce O que perderam l'année passée, no ano passado, cette année, esse ano, prenez ça. então Deus, Tout ce que tu avais perdu, tudo que eu perdi, Dieu te l'a ramené. então Deus trouxe de volta. Oh, vous dites Amen. Dizem amém. Vous dites Amen. Dizem amém. C'est tombé entre les mains de Wembe Isso caiu na mão de William Branham, en forme d'épée. na forma da espada. Il a regardé. Ele olhou, Qu'est-ce que c'est? o que é isso? Une épée. Uma espada. La voix lui a dit non, A voz disse não, pas une épée, não é uma mais espada, l'épée du roi. mas a espada do rei. Oh, Oh, il n'y a qu'un seul roi há só rei qui a son épée. que tem sua espada. C'est Dieu. É Deus. Ça veut dire que Quer dizer que la parole est entre mes mains. a palavra está nas minhas mãos, Mais l'épée mas a espada, du roi ne peut pas le donner à quelqu'un. o rei Lui, não il pode doit l'avoir lui-même. Ela deve ter ela Mais si própria. l'épée est entre les mains de Branham, Mas a espada está na mão de où est le Branham. propriétaire? Onde está o proprietário? Est-ce que vous dites Amen? Será que estão a dizer amém? Est-ce que vous dites Amen? Será que estão a dizer amém? Dieu n'est plus au ciel. Deus não está mais no Dieu est céu. sur la terre. Deus está sobre a terra. Il marche à quatre Deus pas. está a andar. Dieu de Branham. Deus de Branham. Dieu de mon frère. Deus de meu irmão. Dieu de le pasteur. Deus do pastor. Dieu est en vous. Ele está em você. C'est ça restaurer le royaume. É isso aí, restaurar o reino. Vous dites Amen. Dizem amém. Vous avez l'épée du roi. E vocês têm a espada do rei. S'il n'est pas venu, Se ele não veio, s'il n'est pas venu, se ele não veio, et il prend son épée, il donne à un homme, e ele pega a sua espada e dá a homem, mais Satan va le battre. mas Satanás vai o combater. Le combat qui avait commencé au ciel O combate que iniciou no céu est maintenant sur la terre. está agora sobre a terra. Dieu ne veut plus combattre au ciel. Deus não vai mais combater no céu. Dieu ne veut plus combattre dans l'invisible. Deus não quer mais combater o visível. Dieu veut combattre dans le visible. Deus quer combater o Oh, je visível. veux écouter la main. Você quer ouvir amém? Car l'enfer est sur la terre, Quando o inferno sobre a terra, le ciel est sur la terre. o céu está sobre a terra. Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Bonne et nouvelle année. E feliz ano novo. Amen. Amém. Écoutez. Vamos ouvir. Apocalypse chapitre 4, Apocalipse capítulo 4, verset 15. versículo 15. Maintenant, je veux dire ceci avant de commencer. Agora eu quero dizer o seguinte antes de iniciar. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie, la plus bénie. Desejo a cada de vós feliz ano, mais abençoado e Et mais la sucesso. meilleure santé que je puisse vous souhaiter. Melhor saúde que eu posso vos desejar. Que Dieu soit avec vous. Que Deus esteja convosco. Puissiez-vous croître à la fois physiquement, E vocês querem crer na fé fisicamente, spirituellement, espiritualmente, financièrement financeiramente et matériellement. e materialmente. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Tudo quanto Deus pode vos trazer, e eu estou a rogar a Deus que Ele Oh, possa que Dieu fazer. soit loué. Que Deus seja louvado. Il y a une jeune fille Houve uma moça qui était aveugle que era cega, et qui est partie dans les campagnes de Branham que foi na campanha do Branham
pour chercher la guérison avec son père. para ir à busca da cura com seu pai. Mais arrivé dans la campagne, il y avait trop de gens. E chegando lá na campanha, na evangelização, com muita Elle a gente, perdu son père. então essa menina perdeu o seu pai. Elle ne pouvait plus trouver son Ela père. não podia mais ver o Elle seu a pai. commencé à crier partout. Ela começou a gritar em todo lugar: Aidez-moi à chercher mon père. ajuda-me a busca do meu pai. Il va chez les pentecôtistes. Aidez-moi à chercher mon père. Ela vai aos pentecostais: ajuda-me a encontrar o meu pai. Il va chez les évangélistes. Aidez-moi à retrouver mon Ela père. vai aos evangelistas e ajuda-me a encontrar o meu Mais pai. personne ne pouvait l'aider. Mas ninguém podia o ajudar. Alors qu'elle y cherchait, Então quando ela buscava, elle est venue se cogner à un homme. ela veio se bater num Il homem. dit, monsieur, Ele disse: Senhor, aidez-moi à retrouver mon père. ajuda-me a encontrar o meu pai. Nous étions venus pour voir Branham. Nós viemos para ver Branham, Mais dans la foule, je l'ai perdu. mas aqui na multidão eu perdi o meu pai. Et Branham a dit, Branham ele disse: mais l'évangéliste c'est moi. mas o evangelista é o Branham, sou Et frère eu. Branham me dit que Branham, irmão elle Branham s'est disse: accrochée davantage. essa menina pendurou-se Il ainda dit, na vantagem. maintenant je peux te faire retrouver ton père. Agora que eu posso te levar a teu pai. Elle dit, aidez-moi d'abord. Ele disse que ajuda-me ainda. Et le frère Branham a prié pour elle. E irmã Branham orou para essa menina Ses yeux se sont ouverts. e os seus olhos abriram. Elle n'avait plus besoin de Branham pour retrouver le père. Não precisava mais de Branham para encontrar Mais seu pour pai. retrouver le père, il fallait croiser Branham. Mas para encontrar seu pai era preciso encontrar Oh, que Branham. Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Deus abençoe. Oh, nous, on avait notre père. E nós não tínhamos nosso pai. C'est le Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus En Cristo. venant dans ce monde, Viemos nesse mundo nous l'avons e perdu. nós o perdemos. Nous étions dans les dénominations. Estávamos na On le denominação. cherchait partout. Estávamos Mais un jour, Mas um dia on a croisé cet homme. encontramos esse Il a homem. prêché. Ele falou. Nos yeux se sont ouverts. Nossos olhos Nous abriram. avons compris Nós entendemos que le Seigneur que Jésus o Senhor Jesus est descendu. ele desceu. Alléluia. Aleluia. Voilà pourquoi l'aide de la Odyssée. Razão pela qual cairá de Laodiceia. Personne ne retrouvera Jésus s'il ne croit pas à Branham. Ninguém vai encontrar Jesus se ele não crê em Branham. Oh, dites Amen. Oh, diz amém. Parce que c'est lui qui a le colis. Porque ele é que tem o colírio. Oh, dites Amen. Diz amém. Je vais me retourner Oh, vou virar minhas afin costas. que vous sachiez que E fica vocês ce saibam n'est pas moi, que não sou mais eu, le même Jésus mas o mesmo Jesus est ici. está aqui. Qu'est-ce que c'est? O que é Il isso? mettait le colis. Põe um colírio. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Oh, Oh, la même erreur o mesmo erro. que les Juifs ont fait. O mesmo erro que os judeus C'est la cometeram. même erreur É o mesmo erro que les nations font. que as nações fizeram. Et surtout les pasteurs du message. E sobretudo os pastores da mensagem. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. J'accuse Acuso les pasteurs de ce message os pastores dessa de mensagem crucifier Jésus la seconde fois. para crucificar Jesus pela segunda vez. Oh, dites Amen. Oh, dizem amém. On ne peut pas crucifier Jésus la seconde fois s'il n'est pas là. Não pode se crucificar Jesus pela segunda Quand vez. on l'a Jesus sair. crucifié la première fois, E o crucificar pela il primeira était vez. là. Ele esteve La lá. seconde fois, Na segunda il vez, doit être là. ele deve estar ali. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Car Christ Porque Cristo est révélé dans sa propre. Cristo é revelado na sua própria palavra. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Jeune fille, Moça, qu'est-ce que tu as besoin? o que deseja? Oh, je n'ai pas des yeux. Não tenho olhos. Qu'est-ce que tu veux? O que queres? J'ai besoin des yeux. Eu preciso de ver. De quelle couleur? De que tipo de olhos De eu quero? couleur bleue. Oh, Qui peut donner les yeux? oh, pede. Est-ce que Branham peut donner les yeux? Isso é que para me dar os Mais olhos. qui peut donner même la couleur des yeux? Ele quem pode dar até a cor N'est-ce dos pas olhos? Dieu? Não é Deus. Où était-il? Então onde estava esse Deus? Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Et je vous dis ce matin, il est ici. E eu digo para essa manhã que esse Deus está aqui. Amen. Amém. Bon, ne vous fâchez pas. Não fiquem zangados. Vous savez, Becky et Sarah se sont canardés un peu quand ils étaient enfants. Ils se sont battus. Você sabe que
Sarah et Becky et Sarah. Becky e Sara. Vous savez que Becky était plus grande que Sarah. E você sabe que Becky era mais velha do que Sarah Sara. est allée taper sur Becky. Ela foi bater na Becky. Et elle a fui se cacher chez son père. Ela fugiu para se esconder do seu pai. Et Becky l'a suivi, E Becky o seguiu, mais elle était déjà sous protection. mas ela estava sob a proteção. Et bien là, non, papa, je dois taper Sarah. Não, pai, eu devo bater na Sara. Il dit non, ne fais pas ça. Ele disse que não, não faz isso. Frère Branham dit ne fais pas ça. Non, je dois. Não, eu devo. Ah, frère Branham a trouvé que c'était sérieux. E o Abraão me viu que Il dit bon, fais ce que je te demande Então faça o que eu vou te pedir. et je te laisserai taper Sarah. Então eu vou te deixar Il dit bater oui, na Sara. papa, dis, Sim, pai, diga. je dois taper Sarah. Eu devo bater na Sara. Il dit fais une fois. Ela disse, faz uma vez. Becky a fait Becky fez, Il dit fais 2 fois. faz 2 vezes, Il a fait E aí ela fez, Il dit 10 fois maintenant. Vai ser 10 vezes agora. On va essayer pour les gens qui sont fâchés. Então vamos tentar isso para pessoas que estão zangadas. Vous qui veulent se fâcher à cause du message, Pessoas que querem ficar zangadas. on va voir si vous continuez à vous fâcher. Então vamos ver se vão continuar zangadas. Une fois, Uma vez, allons-y. vamos. Je ne vous entends pas. Não só vos ouvir. 2 fois. 2 vezes. Bon, 10 fois. Agora 10 vezes. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Est-ce qu'avec ça, vous pouvez encore vous fâcher? Será que é isso? Você pode ainda ficar Ouais, furioso? que les gens se fâchent ou pas. A pessoa não pode se ficar Dieu furioso. a été identifié dans William Branham. Deus foi identificado em William Branham. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer Et amém? ce Dieu-là doit être identifié en toi. Esse Deus deve ser identificado em ti. Écoutez mes frères. Ouça, meus irmãos. Qui peut dire Amen? Quem pode dizer amém? Frère, comment est-ce qu'on t'appelle? Bruno. Bruno, quand il est né, on l'appelait jamais Bruno. Bruno, quando ele nasceu, não lhe Il chamavam de n'était Bruno. pas né avec le nom Bruno. Não nasceu com o nome de Bruno. Mais les parents trouvaient qu'il faut lui donner le nom de qui? Mas o pai viram que deve lhe dar o nome de quem? De Ils ont Bruno. commencé à l'appeler Bruno. E começaram a chamar de Bruno. Il ne faisait pas attention. Mas ele não fazia atenção. Dispensation du péché. Dispensação do pecado. Bruno. Bruno, 2 mois. 2 meses. 3 mois. 3 meses. Bruno. Bruno. Bruno commence à connaître qu'il est Bruno. Bruno começa a entender que ele é Bruno. 5 mois. 5 meses. Bruno. Bruno. Bruno a cru et il est devenu qui? Bruno começou a entender que tornou-se quem? Vous Bruno. aussi, vous êtes Dieu. Vocês também são Deus. Commencez à croire Comecem et a vous crer. allez devenir Dieu. É que somos também Deus. Tu ne deviens que ce que tu crois. Então torna-se aquilo que tu crês. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Não ouvi amém. Qui peut dire amen? Quem pode dizer amém? Quand je parle de vous, Quando falo de vocês, je traverse la chair. então estou a atravessar por a Je ne carne. vois pas les pots de blaireau. Não estou a ver a pele de texugo, Derrière les pots de blaireau, mas aquele que está atrás da il y pele a de la gloire de texugo la Shekinah. é a glória de Shekinah. Ne vous sous-estimez pas. Não pode subestimar. Ne faites pas du mal à ton frère. Não faz mal ao seu irmão. Le Dieu que tu adores là, O Deus que tu adoras, il est en lui. Ele está nesse irmão. Est-ce que vous dites Amen? Será que pode dizer amém? Ça, c'est juste un message de contact. É somente uma mensagem de contato. Pour vous souhaiter bonne et heureuse heure. É para vos desejar feliz e bom ano novo. Écoutez, Vamos ouvir. question-réponse. Pergunta e resposta. Paragraphe 51. Maintenant, cela ne veut Paragraphe pas 51. dire que vous pouvez pécher, vous en sortir. E Maintenant, cela ne veut pas dire que vous pouvez pécher et vous en sortir. isso não quer dizer que vocês podem pecar e sair assim. Car lorsque vous péchez, vous serez punis pour vos péchés. E quando vocês pecam, vão ser punidos para seus pecados. Exatamente. Exatamente. Mais aussi longtemps que la vie est là à l'intérieur, Enquanto que a vida está lá no interior, vous vivrez pour toujours. viverão para sempre. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole, Jesus disse: aquele que ouça minhas Jean palavras, 25, 24, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. aquele que ouça minha palavra e crê aquele que me Il enviou tem ne a vida vient point eterna. en jugement, il est passé de la mort à la vie. Ele não fez julgamento, ele passou da morte Voyez, para a vida. nul ne peut venir à moi
si mon père ne l'attire premièrement. Ninguém pode vir até a mim se o meu pai o atira Et primeiramente. tous ceux qui viennent à moi, É todo aquele que vem a mim, et tout ce qu'il a donné viendra, aucun d'eux ne se perd. é todo que o adoram, virão e ninguém vai se perder. Je leur donnerai la vie éternelle. Darei a eles a vida eterna. Et ils ressusciteront au dernier jour. E vão, Quelle ser, assurance bénie. e vão ser no último dia. Alors vous n'avez pas à avoir peur de la mort et à vous poser des questions. E não ter, haver medo da morte e tremer. Amen. Amém. La vie éternelle, A vida eterna, quand Dieu vous l'a donnée, quando Deus vos deu, personne ne peut vous la retirer. ninguém pode vos tirar essa vida eterna que Deus vos concedeu. Je vais écouter l'amen. Eu quero ouvir amém. Même pas le péché. Mesmo o pecado C'est un don gratuit. é dom, o que foi oferta Je de n'ai Deus. pas entendu l'amen. Eu não ouvi o amém. Ne regarde pas trop l'année passée Não veja muito no ano passado, parce que tu risques de faire un accident. é porque você pode se tropeçar. Quand vous conduisez toujours en train de regarder au rétroviseur, c'est dangereux. É quando estás a guiar, estás a olhar sempre no retrovisor, é perigosíssimo. Quand vous avez la vie éternelle, c'est à vous. É quando você tem a vida eterna em vós. Est-ce que vous me suivez bien? Será que está a me seguir bem? Ni la mort, Nem a morte, ni le péché nem o pecado, ne peut vous l'enlever. que pode vos tirar essa vida Mais eterna. pour chaque faute, E cada erro, Dieu vous punira. Deus vai vos castigar. Mais ne vous enlèvera pas la vie. Mas Ele não vos tirará a vida eterna. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Le fils prodigue O filho pródigo était le fils du Père. era o filho do pai. Son sang était le sang du Père. O seu sangue era o sangue do pai. Dites Amen. Dizem amém. Il s'est éloigné du Père. Ele afastou-se do pai. C'est l'éloignement qui amène des problèmes. É o afastamento que traz problemas. Il a tout perdu. Ele tudo perdeu. Mais il n'avait pas perdu le sang de son Père. Mas não perdeu o sangue do seu pai. Alors je veux écouter la main. Eu quero ouvir amém. C'était toujours le même sang. Era só o mesmo sangue. Alors je veux écouter la main. Eu quero ouvir dizer amém. Ce qui lui restait, O que ficava dentro dele c'était entrer en lui-même, era entrou nele mesmo. se souvenir qu'il est quelque part. É que era quem? Oh, je veux écouter la main. Eu quero ouvir amém. Qu'il a un père quelque part. Ele tem pai, algures. Quand il s'est souvenu, Quando ele lembrou-se, il a abandonné les cochons. ele abandonou os porcos. Le jour-là qu'il s'est souvenu, No dia quando que ele se lembrou, il a abandonné les cochons. ele abandonou os porcos. Le père l'a vu. O pai o viu. Donc, ce matin, E esta manhã, si tu abandonnes aussi, se abandonares também, le père te verra. então o pai vai te ver Que também. Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Alors qu'il a quitté le lieu du péché, Então quando ele saiu do lugar do pecado, le père n'est pas resté à la maison. o pai não ficou em casa. Le père a quitté la maison. O pai saiu de casa Au milieu. no meio. Eliezer n'est pas arrivé chez Abraham. Ele não chegou a Abraão. Isaac n'est pas arrivé chez Rebecca. Isaac não chegou a Rebeca. Mais Isaac a quitté la maison d'Abraham. Mas Isaac saiu da casa de Abraão. Eliezer a quitté la maison des parents de Rebecca. E Eliezer saiu da casa do pai de Rebeca. Au milieu. No meio. Oh, je veux écouter la main. Eu quero ouvir dizer amém. Dieu n'est pas resté au ciel. Deus não ficou no céu. Branham n'est pas resté sur la terre. Branham não ficou na Branham terra. a quitté la terre. Branham saiu da Dieu a terra. quitté le ciel. Deus saiu da Au terra. milieu. No meio. Le Père et Fils. Ali no meio. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Le Père et le Fils Pai e o filho se sont croisés. Ils encontraram-se. se sont embrassés. Eles abraçaram-se. Dans l'Est et l'Ouest Este e oeste se rencontrent, se encontram. se donnent un baiser. Eles C'est le beijam-se. début d'un nouveau Éden. É o princípio do novo On Éden. remarqué, Mas vejamos, quand le Fils, quando o filho, le Père l'a vu, o pai o viu, l'a embrassé, o abraçou, il a dit, ele disse: mon fils qui était mort o meu filho que estava morto, est revenu, ele veio. pas il reviendra, Não é porque ele virá, il est revenu. ele veio de Mais volta. qu'est-ce que c'est? Mas o que é isso, afinal de contas? Je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Eu estou perguntando o que é isso. Lui, il quitte la terre, Ele sai da terra, et là-bas, ça quitte, ele também sai, il se rencontre au milieu. eles se encontram no Et les meio. morts sont encore dans les tombes. E os,
Voilà pourquoi ce matin, Veja a razão qual s'il y nesta a un manhã. mort dans la salle, Esse é um morto na sala. je sais que la voix de la trompette a sonné. E eu sei que a voz da trombeta soou. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. C'est ainsi, mes frères. E assim, meus irmãos, La seule manière de réussir dans ce message, a única maneira de termos sucesso nessa mensagem c'est s'attacher au message é estarmos ligados a essa mensagem et s'attacher à William Branham. e ligarmos a William Branham. Amen. Amém. Si je veux avoir une parcelle ici à Luanda, Eu só quero ter quintal aqui em Luanda. et si chez vous c'est comme chez nous, il y a des propriétaires fonciers, É que c'est lá, nós, nosso país, onde tem propriedade, chez vous ici c'est l'État, é aqui mais nous prestado. là-bas il y a des propriétaires fonciers. É aí para Si je propriedade. veux avoir une parcelle, qu'est-ce que je dois faire? Se eu quero ter quintal, o que eu devo fazer? Je dois m'approcher Eu devo me aproximar du propriétaire foncier. do proprietário da Parce terra, que c'est lui qui a une partie de la terre. porque é ele que tem uma parte Lui parceira da demander terra. comment je peux faire É para perguntar o que eu devo pour fazer. avoir un terrain. É para ter uma Mais parceira. aujourd'hui, Mas hoje, Dieu a dit à William Branham, Deus disse a William Branham, ce chemin que tu as pris, esse caminho que tu c'est mon pegaste propre chemin. é meu caminho. À cause de ça, A causa disso, une portion uma porção, est réservée où? o que foi guardado aonde, Toi, c'est dans quel ciel tu vas entrer? e qual é o tipo de céu que tu La irás. seule personne qui a la portion, Tens uma porção, c'est William Branham. então se apresenta o seu Allez William vers Branham. lui, Mas ele dites frère Branham, diz, irmão Branham, qu'est-ce que je dois faire o que eu devo pour fazer avoir aussi ma portion là-bas? para ter também a minha porção Il lá. va te E dire, ele vai te dizer, crois le message du temps de la fin. crê na mensagem do último tempo. Oh, je vais écouter l'amen. Eu quero ouvir dizer amém. C'est ainsi, mes frères, Em dia, le fils prodigue o filho ne pródigo pouvait pas se perdre. não podia se perder. Voilà pourquoi tous les élus, É porque todos eleitos. quand vous voyez un frère croire le message, il le repart, E você vê irmão que crê na mensagem que il n'était pas dans la volonté de Dieu. ele vai no mundo, esse irmão não estava na vontade perfeita de Deus. Je vais écouter l'amen. Eu quero ouvir dizer amém. Amen. Amém. Mais s'il est fils de Dieu, Mas esse irmão é filho de Deus. il reviendra. Esse irmão há de voltar dia. D'une manière, De uma maneira, uma outra. amen. Amém. Frère, Irmão, écoutez. ouçam. Les gens A ont pessoa pris Branham comme tout autre prophète. pegaram Branham como se fosse outro profeta. Alors que Dieu l'a dit, Enquanto que Deus te disse, toi tu dépasses tous les prophètes. tu estás em cima de todos os profetas. Est-ce que vous dites Amen? Será que estavam a dizer amém? Voilà pourquoi si Branham dit quelque chose, É por isso que quando Branham diz alguma coisa, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mesmo que não está escrito na Bíblia, croyez. mas crê só. Vous me suivez bien? Estão a me seguir bem? Croyez. Crê. Parce que Jésus, Porque Jesus, notre Seigneur, nosso Senhor, a eu le succès depuis l'Ancien Testament. ele teve o sucesso do Antigo Testamento. Mais le succès qu'il a eu aujourd'hui Mas o sucesso que ele teve hoje, dépasse tout. isso ultrapassa tudo. Oh, je vais écouter la main. Mas eu quero ouvir dizer amém. Frère, Irmãos, vous savez, les gens adorent Branham, c'est parce que ce n'est pas des bons conducteurs. é porque as pessoas adoram Branham porque não tem um bom condutor. Vous savez, la parole faite chair, Você sabe que a palavra feita carne c'est Dieu dans une voiture. é Deus numa viatura Ils sont en train de descendre une montagne. e que está descendo numa montanha. Et là-bas, il y a des ravins. E lá tem grandes Oh, buracos. je vais écouter la main. Eu quero dizer amém. Qu'est-ce que tu dois faire? O que deves fazer? Il faut jouer avec l'embrayage, É preciso jogar jogo de embreagem, l'accélérateur o acelerador et le frein. e o Oh, travão. je vais écouter la main. Eu quero dizer amém. Si vous freinez Se você travar, pour avoir peur de la descente, é para ter medo da descida, vous allez créer des embouteillages. então você vai criar Oh non, confusão e Dieu ne embaraços. peut pas venir dans la plénitude. Oh, Deus não pode vir na plenitude. Ça, c'est un frein. Esse é um travão. Il y aura l'embouteillage. E vai ter Oh, je n'ai pas congestionamento. entendu la main. Eu quero dizer amém. Mais si tu accélères, c'est Mas se tu Dieu, acelerar, Dieu, 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 Dieu. Deus, Deus, Attention Deus. au ravin. E cuidado no buraco. Un peu de... Pouco de travagem. Nous savons que Branham Nós soubemos que Branham était un homme, era mais homem, le Dieu du ciel mas o Deus do était en céu lui. estava nele.
Et vous êtes en train d'avoir. Oh, Ali je está vais a écouter jogar la a main. embreagem. Est-ce que vous dites Amen? Será que estão a dizer amém? C'est ainsi, mes bien-aimés frères. É assim que, meus irmãos, Ce message de contact, c'était pour vous dire bonne année, que Dieu vous bénisse. essa mensagem do contato é feliz ano 2012. Je vais terminer. Vou acabar. Ah, je ne supporte pas la chaleur. Não suporto o calor. Il fait très chaud. Isso faz tão calor. Frère Mingo, vous me chercherez un ventilo. Meu amigo, Parce que chez moi, je prêche avec des ventilos. lá na minha igreja eu prego com ventoinha. Je sais que beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent avec le ventilo, ça leur gaspille. Eu sei que muitos pastores quando pregam com Mas ventilador, moi, isso ça me dá gaspille pas, angina, je mas isso suporte. não me faz Bien. bem. Muito bem. William Branham, votre prophète, vous dit ceci pour terminer. William Branham, vosso profeta, vos diz assim para acabarmos. Moi, autant que votre pasteur, Eu, na qualidade do vosso pastor, avec la foi que je possède, com a fé que eu tenho, j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. e eu pedi a Deus de colocar essa fé em vós. Vous dites Amen? Diz amém. Je crois que je reçois ce que j'ai demandé. E acredito que eu recebo aquilo que eu peço. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, E agora você acredita comigo com a fé que eu tenho. je vous l'accorde en cet instant et maintenant au nom de Jésus. E eu concedo-vos nesse momento e agora em nome de Jesus. Christ, le Fils de Dieu, abandonnez votre affliction, É que possa que o Filho de Deus possa abandonar a vossa aflição. votre maladie, dites-lui, tu dois partir. E dizem que agora tens de partir. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Frères, Irmãos, ce qui est vrai, o que é verdade, nous n'avons pas encore compris réellement pourquoi la rédemption. não entendemos ainda realmente o porquê a redenção. La rédemption, A redenção c'est ramener é levar de volta ce que l'homme avait perdu. aquilo que o homem tivera perdido. Je vais écouter l'amen. Quero ouvir amém. Qu'est-ce que l'homme avait perdu? O que o homem tivera perdido? Il était le Dieu de la terre. O homem era Deus da terra. Je vais écouter l'amen. Quero ouvir amém. C'était son royaume. A terra era o seu reino. Est-ce que Dieu, l'homme se plaignait au commencement? Será que o homem lamentava-se no princípio? Pourquoi trop de plaintes? Mas por que tanto clamor? Billy Paul dit, Billy Paulo disse: s'il y a une chose que j'ai constatée dans mon père, essa é uma coisa que eu constatei no meu pai. j'ai vu beaucoup de miracles être faits. E eu vi tantos milagres que foram feitos. Mais une chose qui m'a étonné dans papa, Mas uma coisa que me espantou no meu pai. quand il avait une situation, Quando houve uma situação, il ne se plaignait pas. ele não clama, não se Il perturbava. n'était pas déséquilibré. Ele não era desequilibrado. Il avait toujours la solution. Ele tinha sempre a solução. Pourquoi? Por quê? Branham connaît qui il est. Branham conhece quem ele é. Et frère Branham dit, E irmão Branham está dizendo: si Jésus n'est pas tombé, e se Jesus não veio, c'est parce qu'il connaissait qui il était. Jesus não caiu porque ele conhecia quem ele Et era. vous aussi, Vocês também vous devez connaître qui vous êtes. devem conhecer-se. Quem é que Oh, vós je sois? n'ai pas entendu un amen. Quero ouvir amém. Nous nous considérons. Alléluia. Aleluia. Regardez. Vejamos. Je crois que c'est Sylvain qui l'a chanté. Eu creio que o irmão Silvei que cantou. La loi de l'identification, A lei da identificação c'est que vous devenez ce que vous croyez. é que tornam-se aquilo que vocês creem. Je veux écouter un amen. Quero ouvir amém. Quand tu es né ici en Angola, Quando ele esteve aqui em Angola, tu as commencé à croire que je suis Angolais, tu es devenu quoi? Angolais. quando vieste a Angola, comecei a crer que és angolano, tornaste o quê? Angolano. Amen. Amém. Et tu as commencé à parler le portugais. Então começaste a falar português. Mais nous, quand nous venons pour vous formater ça, Mas não quando viemos para vos fomentar isso, vous dire qu'en dehors de l'Angola, para vos dizer que fora de Angola, vous êtes d'un autre pays. é que vocês estão no outro país. Vous devez aussi croire ça Eu devo crer isso, pour que vous deveniez de ce pays. é para que vocês tornam-se nesse país. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Não ouvi amém. William Branham est la gerbe agitée. William Branham é um molho agitado. William Branham, William Branham, l'homme là ne se considérait pas comme un Américain bien qu'il vivait où? esse homem não se considerava como americano, embora Oh, que je ele vivia na n'ai pas América. entendu un amen. Eu não ouvi amém. Amém. Amen. Amém. Vous vivez en
Angola, Você vive em mais Angola, considérez-vous comme les enfants du ciel. mas considerai-vos como filhos do céu. Cela vous fera sortir de la débauche. Isso vai vos tirar na má vida. Cela vous fera sortir de l'escroquerie. Isso vai vos tirar da burla. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Et regardez, Vamos ver. notre chef chez nous, O nosso chefe, il avait fait des enfants par ici, par là. ele fez filho em muitos lugares. Et il a commencé à les reconnaître un à un. E começou a reconhecer cada filho. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Mais il y avait un qui était dans un quartier populaire. E era filho que estava num bairro muito On muita lui gente. disait toujours, E esse filho lhe que dizia tu es le fils du président. tu és o filho do Ah, presidente. laissez-moi. Si Ah, j'étais le deixa-me fils du isso. président, je serais en train de souffrir ça. Será que se eu fosse filho do presidente ia sofrer assim? Non, c'est ton père. Não, o presidente é seu pai. Ah. Ah, não. Il dit, bon, d'accord. Muito bem. Il y a des moments, il ne blaguez pas avec moi. Há momento, não, Moi, brinca je suis comigo. fils du président. Eu sou filho do Je presidente. dis, quel fils? Ah, Ah, sai daí, pá. nous sommes tous dans le quartier ici. Estamos todos aqui no bairro, aqui tá dizendo que você é Mais filho un do jour. presidente. Dia. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Deus abençoe. Il voit le conseiller spécial du président Ele viu o conselheiro especial do presidente. qui descend dans leur famille. Que desce aí na sua família. Il dit, bonjour. Ele diz que bom dia. Monsieur un tel, c'est qui? O fulano, o Ou senhor c'est fulano moi. quem? Ou sou eu? Il dit, tu me connais? Me conheces? Il dit, non. Diz não. Je suis le conseiller spécial Eu sou conselheiro especial du président. do presidente. Est-ce que tu sais que tu es le fils du président? Será que tu sabes que és o filho do presidente? Oh, on m'a souvent dit. Oh, Il sempre me dit, dizem. non, je t'apprends. Não, eu digo À partir agora. de maintenant. A partir de hoje. Sache que Saiba que tu es le fils du président. és o filho do presidente. Est-ce que tu comprends? Será que estás entendendo? Oh oui, Oh, sim. j'ai compris. Agora entendi. Frère, je vous dis que ce jour-là, Irmão, vamos ter que naquele dia aí, son comportement a changé. o seu comportamento mudou. Quand les autres voulaient blaguer, ils disaient, hey, Ei, quando você... ne blaguez pas. Não brinquem comigo. Je suis le fils de quoi? Eu sou filho de quê? Qu'est-ce qui lui a rassuré? O que lhe deu essa certeza? C'est le conseiller É spécial. o conselheiro especial. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Oh, nous, on avait toujours entendu E nós sempre ouvimos que nous sommes fils de Dieu. que nós somos filhos de On Deus, n'était pas convaincus. mas não estávamos Mais convencidos. quand le conseiller spécial Mas quando o conselheiro especial, est descendu, ele desceu, il nous a dit, ele nos disse, Alléluia! aleluia, Depuis ce jour-là, desde aquele dia aí, nos habitudes ont changé. nossos hábitos mudaram. Les courtes jupes, E saias curtas, les mamelles dehors, aquele que sujas fora, escroquerie. burla. Pourquoi? Por quê? Parce que tu connais qui es-tu. Porque tu conheces quem é Deus. Et moi, je vous dis, je viens encore pour taper fort. E eu ainda vos disse para vos confirmar ainda Comme mais, auxiliaire de Malachie 4, na qualidade auxiliar de Malaquias 4, vous êtes les fils et les fils de Dieu. vós sois filhos e filhas de Deus. Et ce matin, E esta manhã, tout esprit todo espírito, qui vous a lié, aquilo que vos acorrentou, enchaîné, é que vos au acorrentou. nom de Em Jésus, nome de Jesus, tu dois être libéré. Ele deve libertar-te. Alléluia. Aleluia. Je dis bien libéré. Hein? Eu estou dizendo, liberta. Commence à croire que tu es libéré. Começas a crer que és libertada. Je vais terminer. Vou acabar. Il y avait un petit garçon. Havia jovem, Quand j'étais à Infondo, e quando eu estive lá no fundo, on lui a enseigné lhe ensinaram que David était petit, que Davi era pequeno, Goliath était gaillard. é que Goliath era grande, gigante. Mais David Mas Davi avait Dieu. é que tinha Deus nele. Et le petit a commencé à croire ça. E esse pequeno, essa criança começou a crer Mais nisso. chaque fois qu'il revenait, il partait à l'école le dimanche, E cada vez que ele ia na escola dominical, il y avait un petit garçon de 12 ans qui le tapait. e havia jovem de 12 anos que batia. Bien qu'on lui dit que David était petit, Embora que ele dizia que Davi era pequeno, Goliath était grand. é que Goliath era gigante. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches. Primeiro domingo, segundo e terceiro domingo. Il dit, mais à l'école de dimanche, Mas lá na escola on nous dit dominical, que David était petit, já nos dizia que Davi era pequeno Goliath était grand. e Goliath era Et gigante. le type là, ça doit être lui, Goliath. E mas esse tipo que me bate sempre David, que ça doit Goliath. être moi. E Davi deve ser eu. Lui, il devait avoir 8 ans. Ele podia ter 8 L'autre anos. avait 12 ans. E o outro tinha 12 anos. Il revenait. Ele Et ia le seul de 12 ans, hey, je vais te taper. ai, aquela criança outra vez que eu Le vou te bater. type s'est souvenu. Então essa criança lembrou-se. Il a dit, tu vas taper qui? Eu disse que vai te bater. Moi, quem? là. Eu. Et ça, tu vas Então voir. tenta outra Je vez. vais te taper. E eu vou te bater. Il dit, oh, petit,
Tu fais la bouche comme ça? Essa mandada aí na boca. Hein? Hein? Tu as oublié? Você Il esqueceu? dit ce qui était hier. Ah, isso foi ontem. Ce n'est pas aujourd'hui. Não é hoje. Et c'est tu vas voir. Eita, vai ver. L'autre veut là, bah! Ele veio para lhe bater. Taper David. Bater no Davi. Frère, il a chauffé son cou. Oh, irmão, começou a se Au aquecer. nom de Jésus. Soco em nome de Jesus. O monstro de 12 anos. C'était la fin de la guerre. Era o fim da Donc, guerra. l'esprit qui t'a longtemps tiraillé Esse espírito que tanto te dá est plus petit que toi. está mais pequeno Et que tu. ce matin, E esta manhã, lève-toi. levanta-te. Marche. Então, anda. Je crois que ce matin, c'est la fin des démons. Esta manhã é o fim dos demônios. Ce matin, Esta manhã, le royaume de Satan encore tombé. o reino do Satanás caiu. Maintenant, je vous dis ceci. Agora eu digo-vos assim: Croyez au prophète, crê no profeta vous réussirez. e terá um sucesso. Je veux écouter l'amen. Quero ouvir amém. Dans tout ce que vous ferez. Em tudo vocês vão fazer. Amen. Amém. Nous avons besoin des choses parfaites. Nós precisamos das coisas perfeitas. C'est l'âge de la perfection. É a era da perfeição. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Maintenant, moi et nous, on va décider ce que sera ce tabernacle. Agora tu e eu vamos dizer o que vai ser esse tabernáculo. On ne va pas rester dans un truc qui chauffe comme ça. Não podemos ficar numa coisa que aquece assim dessa forma. Ma foi, A minha fé, ta foi, a tua fé, la foi de la sœur. a fé da Nous irmã. pouvons faire une grande chose. Nós podemos fazer uma boa coisa. Rien n'est. Nada é impossível. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Voilà le secret pour le faire. Vejam o segredo para os irmãos. La seule manière qu'Israël A única maneira é Israel. a gagné les combats, Que ele venceu o combate, a construit le temple, a construir o templo. c'est quand ils essaient tout autour du don. E quando eles estavam à volta do dom, Ne laissez jamais le don loin. ele não deixava o dom de longe. Votre réussite dépend de la manière que vous êtes tout autour. O vosso sucesso depende da maneira que vocês estão de volta do dom. Anissé, c'est un homme. O Aniceto é um homem. Ne le regardez pas avec vos yeux. Não olhe esse homem com vossos olhos. Sinon, vous allez échouer. Senão vocês já vão de falhar. Traversez les pots de blaireau Ainda deve atravessar o pele de et tijolo. vous verrez que vos affaires vont E prospérer. vão ver que vossos negócios vão progredir. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Il y a un architecte ici. Há arquiteto aqui. Il y a un architecte. Há arquiteto. Commencez à faire le plan. Então começa a fazer a planta. Enfin, moi, je parle toujours comme ça. E eu falo sempre assim. Commencez à faire un autre plan. Então começa a fazer outra planta. Comme une belle église comme ça. Como é que uma boa igreja assim? Avec des beaux frères. É com bonitos irmãos. Avec des belles sœurs. Com os irmãos da Avec bela. un beau pasteur. Com bom pastor. Nous allons rester comme ça. Então vamos ficar assim. Non, frère. Não, irmão. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres à Luanda. Não viemos aqui acompanhar os outros aqui em Dieu Luanda. nous a dit, Deus nos disse. tu seras la tête Que serás a cabeça et non quoi? e não o quê? A La cauda. tête ici à Luanda, ça veut être vous. E quem sabe que são vocês? Oh, je n'ai pas entendu la main. Não ouviu, amém? C'est ça mon message de contact. É essa a minha mensagem do contato. Maintenant, Agora, alléluia, aleluia. nous allons entrer maintenant dans les choses sérieuses. Agora vamos entrar nas coisas sérias. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Là où Onde vous-même vous verrez. é onde que você vai me encontrar. Si Branham m'a trompé, Se Brana me enganou, votre pasteur est dans le vrai. o vosso pastor está na verdadeira coisa. Soutenez-le. Então sustenta-o. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Lui Anissé. Ele, Aniceto, Anissé, o Aniceto, je me rappelle, nous sommes allés quelque part. eu lembro-me um dia que fomos em alguns com ele. Le pasteur ne voulait plus tenir 3 Malachie 4. O pastor não queria mais crer no Malaquias 4. Anissé, c'est un courageux. Hein? O Aniceto é um corajoso. Il vient là et dit, mes frères, Ele veio e disse, meus irmãos, si un pasteur vous dit que se pastor vous dizer que en dehors de celui-là, on doit s'attacher à quelqu'un d'autre, é que fora do profeta vamos se ligar a je outra vous dis pessoa, que c'est un menteur. e eu estou a vous dizer que é um mentiroso. Le seul chemin du ciel, c'est Branham. O único caminho do céu é Branham. Là, j'étais assis, je dis, Onde eu estava sentado, eu disse que
Voilà. Veja, Si vous voulez réussir, se vocês querem ter sucesso, attachez-vous à cet homme. então ligam-se neste homem. Je ne sais pas dire amen. Eu não ouvi dizer amém. Le chemin du ciel, O caminho do céu c'est s'attacher à ce que cet homme a dit. é ligar-se daquilo que esse homem diz. Est-ce que vous dites amen? Será que estão a dizer amém? Est-ce que sœur, vous dites amen? Será que as irmãs estão a dizer amém? Amen. Amém. Oui, monsieur. Sim, senhor. Cet homme, Esse homem, Dieu l'a confirmé. Deus o confirmou. Mais nous ne sommes pas au-delà. Mas nós não estamos em cima disto. Parce que d'autres sont allés au-delà. É porque outros foram além. Nous sommes restés au milieu. Nós ficamos no meio. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Parce que si on vous dit ce que cet homme Dieu a fait en lui, Porque se vos dizer aquilo que Deus fez nesse homem, à un certain moment, vous risquez de tomber évanoui. então momento até vocês podem desmaiar. Parce qu'il y a les non-dits dans le message. É porque há nomes que vão dizer nessa mensagem. Mais causer avec les gens qui étaient avec Branham, Falar com os homens que esteve com Branham, ils vont vous dire non, 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 non. vão dizer que não, 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 não. On a vu des choses jamais vécues. Nós vimos coisas que nunca podem acontecer no homem. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Des choses jamais vécues. As coisas que nunca Je viveram. crois que je dois avoir un livre, E eu La penso que deve ter génération livro, d'Élie. declaração de Une sœur témoigne. uma irmã que está testemunhando. Frère Branham est venu chez elle. É que o Branham veio na casa dessa irmã. Et la sœur lui avait acheté des écureuils. É que a irmã lhe comprou os quilos. A mis dans le frigo. É colocou os quilos na arca. Et frère Branham avait dit, je t'ai acheté les écureuils. É, essa irmã diz à irmã que te comprei os quilos. Frère Branham a ouvert le frigo. A irmã Branham abriu a arca. Il est resté un certain moment. E ficou momento. Après, il a dit, oh. E depois disse, Le oh. frère Branham, c'est quoi? Il dit, non, non, tout est en ordre. Ah, Branham disse, ah, ok. Ah, tudo está Dès ok. que Branham est parti, Quando Branham foi, le courant est parti dans le quartier é que a energia foi no bairro. pendant une semaine. Durante uma semana. Mais le frigo a continué à travailler. Mas a arca continuou a trabalhar. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Quand frère Branham revient, Quando a irmã Branham voltou, la sœur dit, frère Branham, a irmã disse, irmã Branham, depuis que tu es parti, desde que tu foste, le courant est parti. aqui no bairro não tem Mais energia. le frigo, Mas a arca, il y a toujours le courant. há sempre energia. Pourquoi? Para Il quê? y avait la chose, l'intérêt de Branham là. Havia alguma coisa no interior desse Ayez Branham. l'intérêt de Dieu avec vous, Dieu sera toujours là. Então, se no interior Deus está aí, está Oh, je n'ai pas entendu un amen. Não ouvi, amém. Ayez l'intérêt de son serviteur, E tenha o interior desse servo, vous verrez que vos choses vont prospérer. então vão ver que as coisas vão ter sucesso. Que le Dieu de William Branham vous bénisse. E que o Deus de William Branham Pour nos le abençoe. moment, on s'arrête là. É para hoje, Ça, findamos ali. c'était juste pour vous dire Dieu vous bénisse. E isso era sobre para dizer que Deus nos abençoe. Maintenant, Agora, mercredi, je vous donne déjà le titre. é quarta-feira, para vos dar já o Nous título allons assunto. voir Vamos ver le colombier. o colombiano. Le colombier. O colombiano. C'est écrit dans la Bible. Hein. Está escrito na Bíblia. Et vous allez connaître qui est le colombier. Então vamos saber quem é o colombiano. Merci beaucoup. Muito obrigado. Pas trop de commentaires. Merci beaucoup. Muito obrigado. Avec le frère, il parle portugais, moi je parle français. O irmão, Lui ele n'entend fala pas français, português, moi eu je falo n'entends pas português. portugais. Eu não entendo português, ele não entende francês. Mais ça passe. Mas tudo vai bem. Levons-nous. Metemos de pé. À la croix. Sois ma gloire. À la croix, À
sœur, Meu irmão, minha irmã, peut-être que tu as un petit problème qui t'a dérangé l'année passée. talvez tenha problema que te incomodou o ano passado. Mais je pense que cette année Mas creio que este ano doit être un soleil qui doit se lever. há novo sol que deve nascer. Dieu doit te dire shalom. Deus deve te dizer shalom. La paix doit régner dans tout ce que tu as. A paz deve reinar em tudo que tu tens. Si tu as raté l'année passée, Se tu falhaste o ano passado, cela ne veut pas dire que tu es perdu. isto não significa que estás Tu perdido. n'as qu'à juste à réajuster Somente et reajustar-te tu verras que les choses vont aller de l'avant. e has de ver que as coisas irão Peut-être adiante. que tu as un problème qui t'a dérangé. Embora tenha problema que te incomodou. Et moi, je crois que le Dieu de Branham travaille jusqu'à ce matin. E eu creio que o Deus de Branham trabalha até nesta manhã. Lève ta main. Levanta as suas mãos. Si tu as un problème, Se tu tens problema, alors que je prierai, enquanto que eu vou orar, crois que tu as déjà reçu ce que tu demandes. crede que tu já recebeste aquilo que tu estás pedindo. Quel que soit le problème, Pouco importa o problema. il n'y a pas un grand problème devant Dieu. Não há grande problema perante a Deus. Ne dis jamais, Não diga jamais, oh mon problème, oh meu problema. qui viendra à mon secours. Quem virá me socorrer? Mais dis à ton problème Mas diga teu problema que ton Dieu te viendra au secours. que o teu Deus virá te socorrer. Il n'y a pas un problème qui soit plus grand que notre Dieu. Não há problema que seja maior que nosso Deus. Si notre Dieu Se nosso Deus a pu donner des yeux, pode dar olhos, a pu repousser les bras, pode fazer crescer o braço, il a pu faire l'impossible. e ele conseguiu fazer o impossível. Est-ce que ton problème est plus que ton Dieu? Será que o teu problema é maior que teu Deus? Je crois que notre Dieu travaille. Eu creio que nosso Deus trabalha. Alors que nous avons les têtes inclinées, Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, mes sœurs, s'il vous plaît, minha irmã, por favor, quand on se demande de se lever, tout le monde se lève. quando se pede a todo mundo colocar-se de pé, todo mundo se levanta. C'est pour le respect à notre Dieu. É para respeito a nosso Deus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, voici ces mains qui se sont levées. estás vendo essas mãos que levantaram-se? Seigneur, tu as envoyé ton serviteur Anissé ici à Luanda. Senhor, enviaste o teu servo a nascer nesta terra de Luanda. Nous avons entendu qu'il a passé beaucoup de combats, Ouvimos que ele teve muitos combates, mais tu l'as soutenu. mas tu sustentaste. Mais en ce jour, Seigneur, Nestes dias, Senhor, voici ces mains qui se sont levées. veja estas mãos que levantaram. Tu connais le plus profond de leur cœur. Conheço o mais profundo dos seus corações. Juste ce petit message de contact. Através desta pequena mensagem de contato, Pour montrer que notre Dieu, tu travailles. para mostrar que tu, nosso Deus, tu tens trabalhado. Seigneur Jésus, notre Père, Senhor Jesus, nosso Pai. s'ils ont échoué l'année passée, Se eles falharam ano passado, mais laisse que cette année puisse être l'année de la réussite. mas deixa que este ano seja o ano da prosperidade. Oh Dieu, Oh Deus, que chacun à la fin de l'année que cada no fim do ano puisse témoigner que quelque chose s'est passé dans sa vie. possa testemunhar que algo aconteceu em sua vida. Jésus-Christ, notre Père, Jesus Cristo, nosso Pai, autant que ton serviteur, na qualidade de teu servo, je déclare tout un chacun béni de toi. eu declaro todo mundo bendito de ti, Oh Jesus. Dieu, Oh Deus, toi qui es le Saint-Esprit, tu que és o Espírito qui Santo, connais le plus profond de leurs désirs, que conhece o mais profundo dos seus donne à corações, tout un chacun, Seigneur, dê a cada Senhor, selon le besoin de son cœur. segundo o desejo do seu coração. Père de gloire, Pai de glória, laisse que ce petit message d'encouragement, deixa que esta pequena mensagem de encorajamento, s'il y avait des découragés, Seigneur, se havia pessoas desencorajadas, Senhor, redonne-leur la force. dê-lhes de volta a força. Si quelque part, Seigneur, le diable Se algum do diabo avait mis des pensées négatives, tiver posto pensamentos negativos, qu'en ce net moment que ces pensées se changent en positif. e que neste momento possamos pensar coisas positivas. Seigneur, bénis cette église. Senhor, abençoe esta igreja. Ton serviteur qui se trouvera à Bruxelles, Teu servo que se encontra em Bruxelas, bénis sa bouche, Seigneur. abençoa a sua boca, Senhor. Quand il y parlerait, Quando ele vai falar, que tu puisses y confirmer. que tu possa confirmar. Alors que nous devons partir, Enquanto que vamos ir,
Bénis nos maisons, Abençoe nossas casas, bénis les voitures, abençoe as viaturas, les bus et les motos, os autocarros, as la motas, manière que nous repartirons, Seigneur. a maneira que iremos regressar, Senhor, Toi, tu puisses nous que protéger. Tu possa nos proteger. Merci pour cela, Obrigado por isto, pour ton honneur et ta gloire. para a tua honra e tua Nous te glória. remercions, Agradecemos, nous te louons louvamos-te, pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur. que a honra e glória é teu santo Au nome. nom du Seigneur Em Jésus-Christ. nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Muito obrigado. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Maintenant, à nous revoir le prochain culte. Agora vamos nos ver no próximo culto.